Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Bom, hoje vamos dar continuidade à temática sugerida por você, professor do AE, aqui para o Educa Recife. Eu novamente agradeço pela sugestão da temática e peço que continue enviando novas sugestões, novas temáticas. Bom, no nosso momento anterior, nós falamos um pouco sobre paralisia cerebral, que é a nossa temática, o conceito de paralisia cerebral. Falamos um pouco sobre o que o site da Associação Brasileira de Paralisia Cerebral traz de informação, não é? Vimos um pouco sobre as características motora e cognitiva que vêm acometidas junto com a paralisia cerebral, o acompanhamento da família, não é? A importância da família ter esse acompanhamento, da criança ter um acompanhamento multidisciplinar e a família também, o quanto ela sofre e a necessidade também de ter esse acompanhamento psicológico junto com ela. E sobre a empatia, não é que nós todos, professor do AE ou não, pessoas civis na rua, devemos ter com essas famílias e essa mãe. Bom, hoje vamos falar especificamente sobre o AE e o estudante com paralisia cerebral. Como esse professor vai estar com esse aluno, não é? O que é que ele deve fazer ao receber esse estudante com paralisia cerebral? Bom, cabe ao professor do AE promover condições de acessibilidade física e de materiais para efetivar a aprendizagem de conteúdos escolares e de mais atividades pertencentes ao contexto escolar. Então, o professor do AE, ele vai garantir, não é, essa acessibilidade, vai garantir essas atividades. Tudo isso, o professor do AE vai pensar essa mobilidade dentro da escola, não é? Mas não apenas com o conteúdo da escola, não é? Com os conteúdos da sala regular. É importante que o professor do AE, ele trabalhe essa criança para a vida, não é? Para que ele tenha uma autonomia, o máximo de autonomia que ele conseguir. Não é? E o professor do AE está ali para estimular essas habilidades, para fazer com que esse estudante ele evolua cognitivamente, para ele fazer o trabalho junto com a escola, diminuindo as barreiras atitudinais, as barreiras arquitetônicas. Então, esse é o trabalho do AE e um olhar ainda mais apurado para esse estudante com paralisia cerebral. Bom, é importante que quando o professor receba esse estudante, ele tenha alguns aspectos que precisam ser trabalhados. Claro, com todos os estudantes, não é? A criança com paralisia cerebral não vai ser diferente, mas com um olhar mais apurado, novamente eu falo, devido à situação, devido ao grau de entendimento desse estudante. Então, trabalhar com ele a atenção. Claro, antes disso, o professor vai preparar lá o PDI, conversar com a família, nós já falamos sobre isso aqui em outro momento, não é? Conversar com a família, procurar conhecer mais esse estudante, preparar o PDI dele, ver quais são as áreas de interesse, as habilidades, não é? Para que possa todos esses assuntos, essas questões serem da melhor maneira trabalhadas com ele. Então, trabalhar a atenção. Esse estudante, se ele é disperso, como é que ele vai buscar essa atenção dele, se ele realmente está conseguindo interagir no sentido de entender o que você está falando com ele, não é? O processamento dessa informação, não é? Como é que ele está recebendo, como é que ele está devolvendo essa informação, se ele está conseguindo assimilar. A percepção dessa criança, lembramos que a criança com paralisia cerebral, ele pode ser muito comprometido. Então, tudo isso tem que ser trabalhado minuciosamente, com calma, com muita atenção, com esse estudante. Então, ver a percepção que ele está tendo do mundo, das coisas, dele mesmo.
a memória e o raciocínio. Então, essas são áreas principais e muito importantes que o professor do AE não pode deixar de trabalhar, tanto com todas as crianças com deficiência, mas principalmente com essa criança com paralisia cerebral. Ela demanda uma maior atenção do professor, sua professor do AEE. Bom, aprendendo, trabalhando essas áreas de atenção, de processamento de informação, de raciocínio, elas é que vão formar as funções executivas, que são habilidades cognitivas necessárias para controlar e regular nossos pensamentos, emoções e ações. Então, para que trabalhe essa habilidade, para que o estudante chegue nessa habilidade, é preciso que o professor do AE tenha todo esse trabalho eu vou até voltar, com essa atenção, com esse processamento das informações, com a percepção, com a memória, com o raciocínio. Então, tudo isso tem que ser trabalhado exaustivamente, gradativamente, com calma, mas que não se deixe de ser trabalhada para que, apropriado, não é, dessas características, dessas informações, ele vá, sim, construir, conseguir praticar e formar essa habilidade nele. Bom, trouxe aqui alguma sugestão sobre a questão da estimulação motora, que em outro momento nós vimos a dificuldade, não é, tanto motora como cognitiva. Então, como estimulação motora, essa estimulação sensorial, ela é importante, não é, para o movimento dessa criança, para ele perceber o mundo, para ele perceber as coisas. Lembrando que esse estudante, ele pode ter essa dificuldade nos braços, um dos lados dele pode ser menos produtivo do que o outro, então é importante também que o professor, ele vá trabalhando isso também. Então, essa estimulação sensorial é muito importante para o estudante com paralisia cerebral. Bom, trouxe outra atividade também de coordenação motora, e aí você pode ir trabalhando os números, as cores, ao mesmo tempo que está trabalhando essa coordenação desse estudante. Pode ser aproveitada em diversos momentos, não é? Também trouxe aqui a adaptação de alguns recursos. Então, na pega do lápis, esse estudante já consegue pegar o lápis, então tem uma adaptação que o próprio professor, nós professores da sala de aula, das salas de recursos, estamos acostumados a preparar, a pensar, a pesquisar e a fazer. Então, essa adaptação no lápis para deixar ele mais grosso, envolvendo com emborrachado, também com um lápis para a pega do lápis, aí no momento mais à frente, ou para um estudante com paralisia cerebral mais leve, que seja menos comprometido, que já consiga pegar no lápis, e aí tem essa adaptação com um pegador de roupas, não é, para dar esse suporte, e esse adaptador de pintura, não é, tem uma caneta, enfim, e aí ele consegue ali dentro fazer movimentos e seus desenhos. Então, essa adaptação de material que o professor já faz é importante, essa pesquisa sobre essas adaptações, ser contínua, é importantíssimo. Bom, o uso de tecnologias assistivas, não é? Como o teclado colmeia, como a comunicação alternativa, e aí tem as pranchas, nós já falamos nisso em outro momento também, se você perdeu, volta lá alguns vídeos e procura. Então, é importante o uso da tecnologia assistiva, principalmente nos casos mais graves, mais comprometidos, do paralisia cerebral, da criança com paralisia cerebral, porque muitas vezes ela não vai ter essa coordenação motora, muitas vezes ele vai ter os músculos dos membros mais atrofiados. Então, é importante que se pense e que se faça uso
através da necessidade ou não, mas que se faça uso desses recursos de tecnologia assistiva, que vai facilitar a vida desse estudante e a interação, tanto com o professor do AE, o professor da sala de aula, com a família, com as crianças. Então, esse teclado colmeia, não é? Onde ele tem aí os buraquinhos de cada letra, onde ele vai conseguir teclar na letra, na tecla que ele quiser, sem correr o risco de bater em outra. Tem também o teclado TICS, que na Prefeitura do Recife tem, eu não coloquei aí, mas temos em algumas escolas o teclado TICS, que também facilita essa comunicação do estudante, que pode ser usado em diversas áreas, tanto na comunicação, na realização de atividades, também é muito bom. E a comunicação alternativa, não é? Essas pranchas para facilitar a comunicação, então vai trabalhar com verbos, com material escolar, dependendo do que o professor tiver interesse, tiver trabalhando com esse estudante, ele usa essa prancha de comunicação e aí ele consegue entender o que o aluno está solicitando naquele momento. Bom, no nosso próximo momento, nós vamos falar um pouco sobre o professor da sala regular e o estudante com paralisia cerebral. Eu te espero no nosso próximo momento. Até mais!